Olá, amigos! Estamos de volta com mais uma videoaula do canal Portal da Pecuária. Nessa aula eu vou responder as principais dúvidas sobre formação de pastagens em relação a preparo de solo. Então, as dúvidas sobre formação de pastagens, preparo de solo. As principais dúvidas que o produtor possa ter, eu vou tirá-las aqui nessa aula sobre formação de pastagem, tá? Se você não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, sou mestre e doutor em zootecnia, e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Então, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, tá? Porque é importante a sua inscrição, tá bom? Já somos mais de 280 mil inscritos e eu preciso da sua inscrição, preciso que você compartilhe esse vídeo, tá? Para que eu possa te ajudar e você possa me ajudar. Se você quiser fazer alguma das minhas mentorias, eu tenho várias mentorias. Eu tenho a mentoria sobre gado de cria, tudo sobre gado de cria. Tenho a mentoria sobre recria e engorda, a mentoria sobre confinamento, mentoria tudo sobre pastagens. Tem vários cursos sobre como comprar e avaliar bovinos de corte, curso de manejo sanitário, formulação de ação, curso sobre gado de corte, sobre gado de leite, sobre caprinos e ovinos. É só você ir na descrição do vídeo, que lá tem um link com todos os meus cursos. Clica lá, sem compromisso, só para conhecer os cursos, tá? Se você quiser fazer algum dos meus cursos, é só clicar lá, tem o curso, né? Os cursos têm as suas páginas dizendo o que você vai aprender nesse curso, a quantidade de aulas, os módulos, tá? É só ir na descrição do vídeo e clicar lá. Se você quiser entrar em contato direto comigo, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp também na descrição do vídeo, tá bom? Se quiser fazer alguma parceria, quiser fazer algum curso, treinamento online também, tem na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Dúvidas sobre formação de pastagem, preparo de solo, tá? Então vamos lá. Então a primeira pergunta, a primeira dúvida que o produtor geralmente tem é essa aqui: quando que eu devo iniciar o preparo de solo na formação das minhas pastagens? Quando iniciar o preparo de solo? Então, pessoal, o preparo de solo, ele deve ser iniciado no mínimo 90 dias antes do plantio, tá? O ideal é você iniciar o preparo do solo no final das águas, para que haja tempo de ocorrer a decomposição da matéria orgânica, né? É para que haja tempo do calcário reagir com o solo. Então, o ideal sempre é começar o preparo do solo no final das águas, para que haja tempo dos corretivos reagirem com o solo, para que haja tempo de ocorrer uma decomposição da matéria orgânica, uma fermentação da matéria orgânica. Tá? Então, é interessante fazer esse preparo de solo no final das águas. Eu quero plantar um capim, por exemplo. Eu vou formar meu pasto em novembro, que começa as chuvas aqui em novembro. Então, eu vou programar para formar um pasto ou para reformar um pasto. Em dezembro, eu já vou plantar. Tá? Em dezembro, em dezembro desse ano eu vou plantar. Eu já começo o preparo de solo no final das águas desse ano. Então, chegar aí março, abril, maio. Em maio, já começa o preparo do solo. Para quê? Para que haja tempo dessa matéria orgânica se decompor, para que haja tempo de eu fazer a correção do solo, fazer uma calagem, para que haja tempo do calcário reagir com o solo, para que haja tempo que eu possa comprar esses insumos de forma adequada, comprar semente na época adequada. Então, eu tenho um tempo muito bom para que haja decomposição da matéria orgânica. O mínimo que você deve iniciar o preparo de solo é 90 dias antes do plantio. Então, se eu vou plantar em dezembro, eu tenho que começar aí 90 dias antes do plantio fazer esse preparo de solo. É o mínimo. O ideal é começar no final das águas. Finalzinho de maio, você já começa a fazer o preparo de solo para decompor a matéria orgânica, para o calcário reagir com o solo, para incorporar o calcário, tá? Mas o mínimo, o tempo mínimo é começar esse preparo de solo 90 dias antes do plantio.
para dar tempo do calcário reagir com o solo, para dar tempo dessa matéria orgânica se decompor, tá? Então, quando iniciar o preparo do solo, o ideal é final das águas, tá? Final das águas, iniciar o preparo do solo no final das águas. Outra pergunta é: por que devemos começar com antecedência o preparo do solo? Tá? Você deve começar com antecedência o preparo do solo, justamente para dar tempo. Tá? São duas coisas, né? Primeiro, para dar tempo dessa matéria orgânica se decompor, e quando você passa um arado, passa uma grade aradora, você tem capim ali, você tem pasto degradado, você tem resto de cultura, você vai ter planta invasora. Então, quando você passa aquela grade, quando você passa o arado, a grade, você precisa dar tempo para aquela matéria orgânica se decompor. Tá? Porque senão, se você faz o preparo do solo e já planta a semente, essa matéria orgânica vai fermentar e vai atrapalhar a germinação. Então, eu preciso de tempo para a matéria orgânica decompor. Tá? E também, se eu for fazer uma calagem, eu preciso de tempo, eu preciso de 90 dias para o calcário reagir com o solo. Preciso incorporar esse calcário e, no mínimo, aí 90 dias para esse calcário reagir com o solo e corrigir a acidez do solo, neutralizar a acidez do solo, para que eu possa fazer uma adubação fosfatada eficiente, uma adubação nitrogenada eficiente, para que as plantas possam se estabelecer de forma eficiente. Tá? Então, eu devo começar com antecedência o preparo do solo para que ocorra uma adequada fermentação da matéria orgânica, para que ocorra e também para que esse calcário reaja com o solo, corrigindo aí a acidez do solo. Uma outra pergunta é: qual a importância do preparo de solo bem feito, professor? Qual que é a importância do preparo de solo bem feito? O preparo de solo bem feito, ele vai deixar o solo em condições ideais para a germinação. Um preparo de solo bem feito vai garantir uma formação de pastagem melhor. Um preparo de solo bem feito, você vai ter uma menor incidência de plantas invasoras. Porque você faz o controle de plantas invasoras também quando você faz o preparo de solo. Um preparo de solo bem feito enterra mais o banco de semente de planta invasora. Um preparo de solo bem feito prepara o solo para receber a semente. Deixa o solo em condições ideais para receber a semente. Um preparo de solo bem feito vai ter uma menor incidência de plantas invasoras, de plantas daninhas. Quanto melhor for o preparo de solo, melhor será a formação de pastagens. Então, a importância de fazer um preparo de solo bem feito é essa. Quais são os implementos usados no preparo de solo, professor? Quais são os implementos que são usados no preparo de solo? Os implementos usados no preparo de solo geralmente são o arado, a grade aradora e a grade niveladora. Mas isso vai depender muito dos implementos que o produtor tem. Então, o preparo do solo depende muito da qualidade dos implementos e dos implementos disponíveis na fazenda. Se o produtor só tem grade aradora e grade niveladora, ele só vai utilizar grade aradora e grade niveladora. Geralmente, você pega o uso do arado, quase ninguém mais usa o arado, porque o rendimento do arado é muito baixo. Ele tem um baixo rendimento. Então, o arado ele acabou sendo substituído pela grade aradora, mas o arado tem grandes vantagens, eu vou explicar depois mais na frente quais são as vantagens de usar o arado. Mas pelo baixo rendimento do arado, ele acabou sendo substituído pela grade aradora pesada, que faz um trabalho semelhante ao arado, faz um trabalho muito parecido com o arado. Então, os implementos usados no preparo do solo é o arado, a grade aradora e a grade niveladora. A depender, você vai ter só uma grade aradora ou só uma grade niveladora, A grade aradora e a grade niveladora são fundamentais, Grade aradora e grade niveladora são fundamentais. Uma outra pergunta muito comum é: quais são os objetivos do preparo do solo, professor? Por que eu faço o preparo do solo? Quais são os objetivos principais do preparo do solo? Então, o objetivo principal do preparo do solo é eliminar aquela vegetação anterior que existia ali, enterrar o banco de semente, eliminar aquela vegetação anterior que existia ali, enterrar aquele banco de semente. Então,
Você pensa bem, quando você vai plantar um capim, você está introduzindo uma espécie que não tinha ali. Né? Você pegou o capim veio da onde? Da África. Né? Você vai plantar o capim na sua terra, mas sua terra nunca teve capim. Mas sempre teve o quê? Sempre teve aquelas plantas invasoras. Né? Então, quando eu faço um preparo de solo, eu quero fazer o quê? Então, tem um grande banco de semente ali de planta invasora. Tem um banco de semente grande de planta invasora ali. E as plantas invasoras, elas são muito mais adaptadas ao seu solo do que, muito mais adaptada do que o capim que está lá. Porque ela, você pega o capim é de fora, a planta invasora já estava lá há muitos e muitos anos. Então, quando eu faço um preparo do solo, o primeiro objetivo é eliminar aquela vegetação anterior, enterrar esse banco de semente, eliminar aquela vegetação anterior, enterrar esse banco de semente, diminuir a infestação de plantas invasoras, eliminar as plantas invasoras daquela área, diminuir a infestação das plantas invasoras. Esse é o primeiro objetivo, eliminar as plantas invasoras, diminuir a infestação das plantas invasoras e criar condições favoráveis para o plantio e para a germinação. Criar condições favoráveis para a germinação, criar condições favoráveis para o plantio. Então, quando eu falo em preparo do solo, eu estou querendo criar condições favoráveis para o plantio e para a germinação. Então, eu quero deixar um solo destorroado, um solo limpo, livre de invasoras, para permitir o máximo contato da semente com o solo. Tá? Então, o objetivo do preparo do solo, além de combater as plantas invasoras, enterrar o banco de semente, eliminar e diminuir a infestação de plantas invasoras, eu quero criar condições favoráveis para o plantio e para a germinação. Tá? Quando eu faço um preparo do solo também, eu estou descompactando esse solo, eu estou destorruando esse solo, criando condições favoráveis para o plantio. Tá? Então, um preparo de solo bem feito, ele tem que permitir um maior contato da semente com o solo. Ele vai descompactar o solo, favorecendo o quê? Infiltração de água. Ele vai incorporar também matéria orgânica no solo. E a matéria orgânica é fundamental, porque a matéria orgânica vai disponibilizar nutrientes, né, para as plantas. Então, os objetivos do preparo do solo são esses: eliminar as plantas invasoras, descompactar o solo, destorruar o solo. Tá? Outra pergunta é: por que é necessário um bom preparo do solo? É necessário um bom preparo do solo para garantir condições ideais para a semeadura e para a germinação. Um bom preparo do solo vai garantir as condições ideais para um bom plantio, para uma boa semeadura, para uma boa germinação. Tá? Qual que é a sequência ideal de preparo de solo para a formação de uma pastagem? Qual a sequência ideal de preparo de solo para a formação de pastagens? A sequência ideal seria essa aqui: uma aração ou uma grade pesada no final das águas. Final das águas, eu vou dar meu exemplo aqui de Xinguara, Pará. Final das águas, maio. Eu quero reformar um pasto, eu quero formar um pasto. Eu faço uma aração ou uma grade pesada no final das águas. Tá? Arado ou grade pesada no final das águas. Então, em maio, eu faria uma grade pesada aqui. Final das águas, faria uma grade aradora pesada. Tá? Se necessário fosse, eu poderia fazer uma escarificação, uma subsolagem. Se o solo tivesse compactado, eu ia fazer uma subsolagem, tá? Uma escarificação ou usar um subsolador. Caso o meu solo esteja compactado, eu faço um subsolador, tá? Para descompactar esse solo. Ou eu faço mais uma grade pesada. Após a primeira grade, eu faço, tá? Eu faço uma segunda grade pesada. Tá? Eu posso esperar até sair ali mais um pouco de planta daninha, né, ter mais uma rebrota de planta daninha, e eu faço mais uma mão de grade pesada. Então, 2 mãos de grade pesada, 2 mãos de grade aradora pesada, tá? No final das águas. Passo uma mão, tá? Posso esperar aí um pouco, sair uma rebrota de planta invasora, e aí eu faço uma segunda mão de grade pesada. Tá?
Depois, no início das águas, iniciou as águas, iniciou as chuvas, eu faço mais uma grade para destorruar o solo. Eu faço mais uma grade para destorruar o solo. Pode ser uma grade menos pesada, né? Pode ser uma grade niveladora. E antes do plantio, eu faço uma grade niveladora. Então, essa terceira grade pode ser uma grade um pouco mais leve, para destorruar esse solo, e uma grade niveladora antes do plantio, para deixar o solo em condições ideais aí, né, para a semeadura, para o plantio. Tá? Então, esse seria o preparo de solo ideal. Fazer uma grade pesada no final das águas. Tá? Depois eu faço mais uma mão de grade. Após a primeira mão de grade, eu faço uma segunda mão de grade. No início das águas, eu faço uma gradagem para destorruar o terreno. E antes do plantio, eu faço uma grade niveladora. Tá? Essa é a sequência ideal. Ok? Então, já foram várias perguntas aqui que eu respondi, né? Quando iniciar o preparo do solo na formação da pastagem? Por que devemos começar com antecedência o preparo do solo? Qual a importância do preparo do solo bem feito? Já falei tudo isso aqui, né? Tá? Então, o preparo de solo você vai começar no final das águas, tá? O ideal é começar o preparo de solo no mínimo 90 dias antes do plantio, para dar tempo desse calcário reagir com o solo, para dar tempo da decomposição da matéria orgânica. Já falei sobre isso aqui, e a importância de um preparo de solo bem feito é para que você crie condições ideais para você combater, enterrar o banco de semente, criando condições ideais para o plantio e para a semeadura. Tá? Uma outra pergunta que tem aqui. Professor, qual que é o objetivo da primeira mão de grade? Quando deve ser feita e por quê? Então, a primeira mão de grade, né, o grande objetivo dela, ela é feita no final das águas. A primeira mão de grade é feita no final das águas, ou 90 dias antes do plantio, no mínimo. O objetivo dessa primeira galheiradora é cortar aquelas touceiras de capim velho, ou até aquelas plantas daninhas, ou outros obstáculos que estão ali no pasto, para facilitar uma aração. O ideal seria você fazer uma galheiradora, depois uma aração. Então, essa primeira galheiradora, ela tem função de cortar essas touceiras de capim, de incorporar essa matéria orgânica, de cortar essas plantas daninhas, eliminando obstáculos para o arado. O ideal seria você fazer uma galheiradora, depois você passar o arado. Mas como quase ninguém está usando arado mais hoje, a função dessa primeira galheiradora seria cortar touceiras de capim e fazer um primeiro corte. Fazer um primeiro corte no pasto. Fazer um primeiro revolvimento, cortando touceira de capim, enterrando planta daninha, tirando obstáculo, para facilitar um outro processo, que seria uma segunda mão de grade, ou que seria uma aração. Então, essa primeira galheiradora tem essa função. Tá? Ela também vai incorporar matéria orgânica, faz o controle de invasoras, e nessa primeira grade eu faço uma grade pesada. Ela vai cortar aí em torno de 10 a 20 centímetros, chegando a quase 30 centímetros de profundidade. Eu uso uma grade pesada para fazer um corte muito mais profundo. Então, vai incorporar matéria orgânica, eu posso até incorporar calcário, posso fazer uma calagem antes da aração, antes dessa primeira mão de grade, eu já posso distribuir o calcário ali para incorporar com ela, fazer uma incorporação de matéria orgânica e de calcário. Ela corta e ela vai cortar uma camada aí de 15 a 20, 25 centímetros. Ela corta uma camada na profundidade de 15 a 20 centímetros. E a função dela é aumentar a eficiência do arado, caso você use a aração. Se você não usar o arado, ela vai aumentar a eficiência da segunda mão de grade. Então, qual o objetivo da primeira mão de grade pesada? Incorporar matéria. Você vai fazer o primeiro corte. Vai fazer o primeiro corte do pasto. Vai incorporar matéria orgânica. Você vai cortar a touceira de capim, cortar essas plantas invasoras. Você vai incorporar essa matéria orgânica no solo. Você pode fazer até a calagem, incorporar o calcário com essa primeira mão de grade. Ela deve ser feita sempre no início das águas. Deve ser feita sempre no final das águas, né? Ou 90 dias antes do plantio, para dar tempo da matéria orgânica ser incorporada no solo e para dar tempo também do calcário reagir com o solo. Mais uma pergunta. Professor, qual que é o objetivo da segunda mão de grade?
né, a segunda mão de grade pesada, quando deve ser feita e por quê? A segunda mão de grade pesada, pessoal, ou você vai fazer a segunda mão de grade ou o arado, né? Então, você fez a primeira mão de grade, você vai, né, eliminar os obstáculos ali para o arado. Caso você não tenha arado, não use arado, não queira usar o arado, porque tem um rendimento operacional menor, você pode usar uma segunda mão de grade pesada. Tá? Se você usar o arado ou a segunda mão de grade, o objetivo, se eu for usar o objetivo do arado é inverter a leiva do solo, incorporar calcário numa camada mais profunda, enterrar o banco de semente, reduzir a rebrota de planta invasora. Então, quando você usa um arado, o arado ele tem essa função de inverter a leiva do solo, ele inverte o solo, aquela parte superior é enterrada. Tá? O arado incorpora calcário, o arado enterra banco de semente, o arado reduz rebrota de planta invasora. Tá? Então, a aração ou a grade pesada serve para incorporar essa matéria orgânica e esse calcário no solo. Tá? Inverte a leiva do solo, enterra banco de semente. Tá? Então, essa segunda mão de grade, ou o arado, ou a segunda mão de grade, tem, né, essa função aí de... se eu uso o arado é melhor, né? O arado é melhor porque o arado ele tem função ele inverte a leiva do solo. A grade pesada não tem a função do arado, né? Chamada grade aradora, né? Ela tem um rendimento melhor, tem um rendimento operacional melhor, mas o arado, só o arado faz essa função de inverter a leiva do solo, tá? E incorporar o calcário em camadas mais profundas. Então, a função, basicamente, dessa aração ou da segunda grade pesada seria inverter a leiva do solo, incorporar calcário, enterrar banco de semente, reduzir rebrota de plantas invasoras, ter um preparo do solo melhor, tá? E aí, no início das águas, você vai fazer mais uma mão, né? Quando começar as águas, você faz mais uma grade aradora pesada. Qual a função dessa grade aradora pesada no início das águas? Eliminar torrões, nivelar o solo, incorporar mais um pouco calcário, incorporar mais um pouco matéria orgânica, fazer controle de invasoras. Tá? Início das águas, você passa mais, ó, a primeira mão de grade aradora, final das águas. Segunda mão de grade aradora, logo após a primeira. Início das águas, mais uma grade aradora pesada. Qual a função dessa grade aradora pesada no início das águas? Eliminar torrões, nivelar o solo, incorporar também calcário, matéria orgânica, fazer controle de invasoras, enterrar banco de semente. Tá? Então, o objetivo da segunda mão de grade, e vou botar aqui, ó, qual o objetivo da grade aradora no início das águas? Tá? O objetivo da grade aradora no início das águas seria esse que eu falei aqui, tá? Eliminar torrões, nivelar o solo, incorporar calcário, matéria orgânica, controle de invasoras, tá? Esse seria o objetivo da grade aradora no início das águas. Ok? E aí, qual seria o objetivo, professor, da grade niveladora? Quando ela deve ser feita e por quê? A grade niveladora, tá? Ela tem função de nivelar o solo, o próprio nome já fala, nivelar o solo, destorruar o solo, deixar o solo pronto para semeadura. E ela pode ser usada também para incorporar fósforo. Tá? Então, a grade niveladora antes do plantio, ela tem função de diminuir os torrões, nivelar o solo, facilitar a distribuição de sementes, de adubos, permitir uma maior aderência das sementes com o solo. Tá? Então, o objetivo da grade niveladora seria isso: nivelar o solo, destorruar o solo, facilitar a distribuição de semente, distribuição de adubo, permitir uma maior aderência da semente do solo, criar condições ideais de plantio. Quando que a grade niveladora deve ser feita, professor? Antes do plantio. E por que ela deve ser feita antes do plantio? Para criar condições ideais para o plantio, né? Criar condições ideais para o plantio. Eu vou nivelar o solo, eu vou destorruar o solo, eu vou deixar o solo prontinho para receber a semente, facilitando o contato da semente com o solo. Tá?
Ah, professor, mas esse preparo de solo aí tá muito puxado para mim, eu não tenho dinheiro para fazer esse preparo de solo. Me passa aí um preparo de solo mínimo, para a formação de pastagem. Como pode ser feito o preparo de solo mínimo para a formação de pastagem? Professor, um preparo de solo mínimo para a formação de pastagens é uma grade pesada 90 dias antes do plantio, tá? Uma grade pesada 90 dias antes do plantio, uma segunda mão de grade pesada no início das águas, tá? Uma grade niveladora e o plantio logo após a grade niveladora, tá? Então, uma grade pesada, a primeira grade pesada 90 dias antes do plantio ou no final das águas, uma segunda mão de grade aradora no início das águas para destorruar o solo, uma grade niveladora antes do plantio, tá? Logo após a grade niveladora, você faz o plantio, ok? Então, seriam basicamente 3 operações. 2 mãos de grade pesada e uma grade niveladora. Certo? Primeira grade pesada, 90 dias antes do plantio. Segunda grade pesada no início das águas. Tá? E a grade niveladora antes do plantio. Passou a grade niveladora, está pronto para plantar. Ok? Esse seria um preparo mínimo do solo, um preparo simples do solo para a formação de pastagens. Ok? Qual que deve ser o preparo de solo para a reforma de pasto? Ah, professor, eu quero fazer uma reforma de pasto. Mesma coisa, 1 a 2 grade pesada, tá? 90 dias antes do plantio ou final das águas. Uma grade, uma mão de grade pesada no início das águas para destorruar o solo. Grade niveladora para nivelar e preparar o solo para e você vai preparar o solo para o plantio, tá? A mesma coisa, eu quero fazer uma reforma de pasto, uma grade aradora pesada final das águas ou 90 dias antes do plantio, uma segunda grade, uma ou 2 mãos de grade, né, no final das águas, grade aradora, uma grade mais uma mão de grade aradora no início das águas e uma grade niveladora antes do plantio. É o mesmo esquema. Professor, e o preparo de solo para uma forma nova? Ah, qual que é o preparo de solo para uma forma nova? Forma nova, grade super pesada, final das águas, para incorporar matéria orgânica. Uma grade pesada após essa grade super pesada. Tá? Uma grade no início das águas, mais uma mão de grade pesada, tá? E a grade niveladora antes do plantio, ok? Então, essas são as sequências aí de preparo de solo para a forma nova, para a reforma de pastagem, ok? Aí nós temos as grades super pesadas, grades niveladoras. Uma outra pergunta, como fazer o preparo de solo com arado, professor? Eu quero usar o arado. Como fazer o preparo de solo com arado? Se você quer usar o arado, use primeiro uma grade aradora, final das águas. Em seguida, use o arado após a grade aradora. Depois, faz uma segunda grade aradora no início das águas e a grade niveladora antes do plantio. Tá? Professor, quando que eu devo usar o subsolador? Qual o objetivo do uso do subsolador e quando que deve ser feito o subsolador? Tá? Então, olha só, pessoal. Tá? O subsolador tem como objetivo romper as camadas compactadas do solo. Tá? Então, o uso do subsolador tem como objetivo descompactar o solo, uma profundidade maior que 30 a 35 centímetros. Então, geralmente você faz o uso do subsolador, o descompactador, tá? Quando você tem pastagens velhas, solos compactados, tá? Então, ela deve ser feita em solos realmente compactados, pois é uma operação muito complicada, exige um trator potente e é mais onerosa. Ok? Então, só vai fazer o uso do subsolador se o solo estiver compactado. E esse uso do subsolador deve ser feito após a primeira grade aradora, final das águas. Ok? Então, fez
A primeira mão de grade, né, no final das águas, passa o subsolador. Só deve ser utilizado realmente em solos compactados. Tem que consultar o técnico para ver o nível de compactação do seu solo. Geralmente, pastagens mais velhas, pastagens que precisam ser reformadas há muito tempo, e aí você usa o subsolador. Tá? Quando é que você vai usar o subsolador? Após a primeira mão de grade no final das águas. Tá? Só vai utilizar realmente em solos compactados, porque tem um baixo rendimento operacional e existe um trator de alta potência e só pode ser utilizado em solos que realmente estejam compactados. A finalidade é descompactar essa camada mais profunda de solo, abaixo de 30, 35 centímetros. Tá? Uma grande pergunta é, professor, como é que eu vou fazer o preparo de solo em áreas morradas, professor? Como é que eu vou fazer o preparo de solo em áreas morradas, tá? Se eu tenho áreas morradas, áreas declivosas, eu tenho que fazer o preparo de solo perpendicular ao nível do terreno. Eu nunca posso arar morro acima e morro abaixo, porque senão vai aumentar a erosão, né? Se eu aro no sentido morro acima, morro abaixo, quando vir uma chuva, vai aumentar a erosão. Então, as operações de preparo de solo em áreas declivadas sempre devem ser sempre perpendicular ao declive, em nível, para reduzir o risco de erosão. Nunca fazer o preparo de solo morro acima e morro abaixo. Tá? Em áreas acidentadas ou morradas, eu preciso fazer práticas de conservação de solo, construir terraços para evitar a erosão de solo. Tem que fazer uma conservação de solo, práticas de conservação de solo, fazer terraço, curva de nível, para você prevenir essa erosão. Tá? Uma opção em áreas muito morradas é fazer o plantio direto, dessecar a forragem com glifosato e fazer um plantio direto. Tá? Ou fazendo plantio em faixas. Deixa uma faixa de capim, como barreira, faz o plantio de uma faixa, vai fazendo o plantio em faixas, tá? Ou plantio manual na palha após você dessecar com glifosato. Ok? É importante mais fazer curvas de nível para evitar a erosão do solo e fazer o preparo do solo sempre em nível. E utilizar práticas de você vai utilizar práticas de conservação do solo como curvas de nível para evitar a erosão. Tá? Qual o aspecto ideal do solo para as operações de preparo de solo? Qual que é o ideal, professor? Qual que é o ideal, professor? Você fazer o preparo de solo com um solo muito úmido ou fazer o preparo de solo com um solo muito seco? Nenhum dos dois. Se o solo tiver muito úmido, vai ter uma adesão máxima. Esse solo vai grudar no implemento. Esse solo vai aderir ao implemento, impedindo o preparo. Então, um solo muito úmido, ele vai grudar no implemento. Não é bom um solo muito úmido. O solo muito seco, você vai ter uma coesão máxima, dificulta a quebra do torrão, um alto custo de operação. Você vai precisar de um trator com maior potência, você vai ter um alto gasto de combustível, porque você vai precisar de mais potência para romper aquele solo seco. Então não é bom nem um solo muito seco, nem um solo muito úmido. Tá? O solo muito seco, ele não modela, ele esfarela. O solo muito úmido, ele forma um bolo que não se espatifa no chão. O ideal é você fazer esse preparo do solo com um solo friável. O que é um solo friável, professor? Você pega a mão no solo, faz um bolo e solta ele no chão. Você pega um solo, segura ele na mão e faz um bolo. É o teste do bolo. Se você jogar o solo, se você jogar esse bolo no chão e ele espatifar, é porque você vai pegar o solo e você vai segurar o solo e fazer um bolo na sua mão. Vai fazer um bolo na sua mão. E você vai jogar esse bolo no chão. Se esse bolo espatifar, o solo está ideal. Se você conseguir fazer o bolo e ele espatifar quando você jogar no chão, esse é o solo ideal. O solo seco, você não consegue fazer o bolo, porque ele está muito seco, ele vai esfarelar. O solo muito úmido, ele não espatifa no chão. Você faz o bolo e solta, ele não espatifa. Então, o ideal é o solo friável. Para o preparo de solo, o ideal é o solo friável. A pergunta foi, professor,
Qual o aspecto ideal do solo para as operações de preparo do solo? O ideal é que o solo esteja friável, tá? Nem seco, nem úmido. Como é que eu sei que o solo está friável? Tá? Eu pego, faço um bolo, eu pego o solo, faço o preparo do solo, né? Ou antes do preparo do solo, pego o solo e faço um bolo na minha mão. E solto esse bolo no chão. Se esse bolo espatifar, tá? O solo está friável. O solo seco não forma o bolo na minha mão e o solo úmido forma o bolo, mas não espatifa. Então, o ideal é o preparo do solo com um solo friável, ok? O solo friável é o solo nem seco e nem muito úmido, ok? Solo muito seco é ruim, solo muito úmido é ruim. Solo muito úmido, a terra vai grudar no implemento, dificultando a operação. Solo muito seco, tem muita resistência para esse implemento fazer o preparo do solo, ok? E se você for trocar de capim, uma dica importante. Professor, eu quero trocar de capim, eu quero fazer uma renovação de pastagem. Qual a dica que o senhor me passa? Qual a dica para quem vai fazer uma renovação de capim? Caso produtor, qual a dica? Qual a dica para quem vai renovar a pastagem? Se você vai renovar a pastagem, se você vai trocar de capim, o ideal é que você desseque a área antes do preparo do solo, usando um herbicida. Tá? Por quê? Porque aquele capim que estava lá, por exemplo, você tem um pasto de Braquiária decumbis, você quer trocar por braquiarão. Já tem um banco de semente de Braquiária decumbis ali. Então, se você quer ter sucesso na formação de sua pastagem, você vai dessecar esse pasto com glifosato antes do plantio. Esse capim vai morrer, aí você vai fazer o preparo de solo, incorporar, vai enterrar o banco de semente, tá? Então, se você for trocar de capim, eu quero plantar, por exemplo, eu tenho uma área de braquiária, eu tenho uma área de braquiária decumbis, eu quero plantar mombaça, tá? Se eu não fizer isso, vai sair muita braquiária decumbis por baixo do mombaça, tá? Então, se você quer trocar de capim, desseque a área antes, né, com herbicida glifosato, que aí você vai ter mais sucesso na formação do seu pasto de mombaça, tá? Então, é uma dica também para quem quer. Então, as perguntas foram: por que o preparo de solo é importante na formação de pastagens? É fundamental. O preparo de solo é fundamental para preparar o solo para o plantio, criando condições favoráveis para a germinação, para o plantio, semeadura e germinação da semente. Qual o objetivo do preparo do solo? O objetivo do preparo do solo é preparar o solo para o plantio, né? Descompactar o solo, você vai destorruar o solo, incorporar matéria orgânica, incorporar corretivos, fazer o plantio, né? Você vai preparar o solo para, você vai preparar o solo para o plantio. Você vai enterrar banco de semente, combater planta invasora, vai descompactar o solo, você vai incorporar corretivos, incorporar matéria orgânica, destorruar o solo, descompactar o solo, nivelar o solo, deixando o solo em condições ideais para o plantio. Qual o preparo do solo ideal na formação do pasto? Uma gradeadura no final das águas, seguida de uma aração ou gradeadura pesada em seguida, mais uma mão de gradeadora no início das águas, uma grade niveladora antes do plantio, né? Preparo do solo ideal. A pergunta: qual a função de cada etapa na formação do pasto? A primeira grade aradora é ideal para quebrar os obstáculos para o arado. O arado tem função de inverter a leva do solo e enterrar o banco de semente. Tá? A outra grade aradora é para destorruar o solo, porque quando você passou o arado, o solo ficou com muito torrão. Então, uma grade aradora no início das águas é para destorruar o solo. E a grade niveladora para nivelar, descompactar o solo, nivelar, destorruar o solo, deixando condições ideais para o plantio. Qual a função da aração? Inverter a leva do solo, enterrando o banco de semente, incorporando matéria orgânica, incorporar calcário. A outra pergunta: qual a função da gradeadora? A gradeadora tem função de preparar o terreno para aração, mas também tem função de descompactar o solo, incorporar matéria orgânica, incorporar calcário, combater plantas invasoras, destorruar o solo. E qual a função da grade niveladora? Preparar o solo para o plantio, nivelar o solo, destorruar o solo, deixando o solo em condições para o plantio. Ok?
Então, pessoal, é isso. Nessa aula eu falei sobre as principais dúvidas, sobre preparo de solo na formação de pastagem. Se você quiser fazer qualquer uma das minhas mentorias, vai na descrição do vídeo lá. Lá tem meu WhatsApp, lá tem meu e-mail, lá tem o link para fazer os... Vai lá no linkzinho, lá sem compromisso, vai agora, vai no link sem compromisso, clica lá no link, você vai conhecer todos os meus cursos. Faça pelo menos um curso desse, ou faça todos os cursos. Faça a mentoria de gado de cria, faz a mentoria de recria e engorda, faz a mentoria de confinamento, faz a mentoria tudo sobre pastagem, você vai aprender muito. Tem projetos, tem aulas, tem tudo, você vai aprender muito, planilhas, você vai aprender tudo sobre pastagem, tudo sobre gado de cria, tudo sobre recria e engorda. Não perca tempo, venha para o time dos vencedores. Quando você tem informação certa, você pode ser seu próprio consultor. E é isso que eu ofereço para você, que você tenha informações para ser o seu próprio consultor. Um abraço, que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus, e você nasceu para prosperar. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.